pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do projeto Python to C. Esse projeto foi desenvolvido a partir de uma parceria entre o PET Sistemas e a professora Luciana Montero. Eu me chamo Jesselyn e hoje abordarei com vocês o uso de constantes e da diretiva define. Vamos então começar pelas constantes. O que são as constantes? Tratam-se então de valores que são definidos em determinado momento do nosso código e que eles não vão poder ser alterados durante a execução. Por exemplo, até o momento nós trabalhamos com as variáveis. Então eu posso fazer o seguinte: em determinado momento lá do meu código, eu criei a seguinte declaração e inicialização: int n recebe 2. Porém, em outro ponto do meu código, eu preciso atribuir um outro valor para n. E o que eu posso fazer? Eu coloco lá n recebe 3. Essa situação vai funcionar? Com certeza vai funcionar, porque se tratam de variáveis, então eu posso alterar o valor delas ao longo do meu código. Nas constantes, nós não podemos criar esse tipo de situação. Veja, se eu definir um valor para ela lá no começo, ela permanece com esse mesmo valor até o fim da minha execução. Mas e aí, como declarar essas constantes? Dessa vez, em vez de começar explicando como nós fazemos em Python, eu vou começar pela linguagem C, isso para facilitar um pouquinho o entendimento. Em C, nós temos a seguinte estrutura para definir essas constantes. Nós usamos a palavrinha const antes do tipo de dado. Então, const, float ou int, o nome dessa nossa constante e o valor. Então, basicamente, nós fazemos como nesse exemplo que eu deixei aqui. Const float pi recebe 3.1415,9. Então, basicamente, essa é a estrutura que nós usamos para definir uma constante em C. A linguagem ela vai bloquear qualquer tentativa de troca de valores durante o código. Então, isso vai resultar num erro durante o momento de compilação se você tentar trocar. Já em Python, nós temos um problema, porque não existe nenhum tipo de constantes em Python. Então, não existe um tipo de dado específico para constantes. No entanto, tem-se uma convenção entre os desenvolvedores de que variáveis totalmente digitadas em letra maiúscula devem ser tratadas como constantes. Isso significa que, por exemplo, esse pi recebe 3.14159, que eu coloquei ali embaixo, seria tratado como uma constante, mas isso apenas pelos desenvolvedores, né? O interpretador, ele não vai barrar se você tentar mudar o valor dessa constante, porque é apenas uma convenção. Isso serve para quando eu for trabalhar no seu código, por exemplo. Eu sei que ali eu não devo mexer. É importante manter o mesmo valor daquele valor declarado ali. Eu não posso mexer nele porque ele deve ser considerado uma constante. Mas para o interpretador, é tudo variável. Então temos que ter um pouquinho mais de cuidado usando constantes em Python. Em C, além do uso do const para declarar essas constantes, nós também temos outro comando importante relacionado às constantes, que é o define. O define ele é uma diretiva de pré-processamento que permite a criação de constantes simbólicas no código. Mas o que quer dizer isso, né? O que é uma diretiva de pré-processamento? Então, isso quer dizer que na primeira fase da compilação, a diretiva ela tem o papel de informar o pré-processador o que deve ser substituído no código e qual o valor que deve ser atribuído a essas porções. Aqui, por exemplo, de como que funcionaria esse define. Se eu tenho lá um hashtag define max 100, todos os lugares onde o meu pré-processador encontrar max, ele vai substituir pelo valor 100. Aqui, então, eu deixei um exemplo de como deve ser uma estrutura da diretiva define. Então, nós temos que o define vai ser definido da seguinte forma: hashtag define, aí nós colocamos o nome, né, da nossa constante ali, aqui eu coloquei pi, aí o valor que vai ser definido por essa constante. Então, nós não precisamos colocar aquela atribuição, né, aquele igual. E aí nós já colocamos o valor. Aqui vale mencionar que nós identificamos essas diretivas de pré-processamento com o hashtag na frente. Então, por exemplo, o hashtag include, que a gente usa lá no comecinho do código, também é uma diretiva de pré-processamento. Da mesma forma que eu falei anteriormente sobre as constantes que eram declaradas com const, o Python também não possui algo que poderia equivaler aí ao uso do define. Então, nós mantemos a mesma convenção que é abordada em constantes, né? Nós declaramos lá da mesma forma que uma variável, só que em letras maiúsculas. Outra função importante do define é em relação ao uso das macros. Outra coisa que nós podemos fazer, então, ao invés de colocarmos esse valor fixo ali dentro, como nós colocamos anteriormente, nós também podemos declarar uma expressão que será utilizada sempre que o nome definido por essa expressão aparecer. Então, a estrutura dela vai ficar dessa forma. É o hashtag define, de novo na frente, aí um nome que a gente vai usar para atribuir para essa expressão. Aqui, por exemplo, eu usei o quad,
E entre parênteses, nós vamos colocar aqui alguém para receber o valor da variável sobre a qual ele vai estar trabalhando. Em seguida, então, nós colocamos a expressão aqui, né? Eu coloquei x vezes x, que vai resultar no valor do x ao quadrado. Essa definição das macros, então, ela é uma importante função do define. A partir dela, nós conseguimos não, né, colocar um valor específico, mas nós conseguimos trabalhar sobre as variáveis que estão no nosso código. Então, quando nós queremos trabalhar com expressões, né? Às vezes nós estamos pensando, qual que eu vou usar, né? O const lá para definir a constante ou o define. Quando nós queremos trabalhar com as macros, né, essas expressões, nós vamos usar o define. Mas e nas outras situações? Como que eu vou saber qual usar? O const para definição da constante ou o define? Bem, a const, ela vai ter algumas vantagens, e a principal delas está em relação à atribuição de tipo, né? No define, como vocês viram, a gente não consegue dizer se é um float, se é um double, se é um int, enquanto quando a gente define a constante através do const, a gente consegue trabalhar com o tipo dela, o que evita possíveis erros em relação a mudanças de tipo no código. Outra coisa importante é que as constantes declaradas por const são tratadas como variáveis, no sentido de que nós podemos mudar endereços dessas constantes, nós podemos utilizar ponteiros e demais funções que nós conseguimos fazer com as variáveis em C, menos, obviamente, mudar seu valor. Por que nós usamos as constantes, né? Elas permitem uma melhor legibilidade do código. Elas evitam a necessidade da gente buscar as constantes em várias partes do código. Então imagina lá que você precisa realizar uma alteração em um valor ali que ele se repete várias vezes no código. Você não precisa buscar ele ao longo de todo o código, onde que está esse valor, para alterar cada um deles. Você vai lá e altera lá na definição da constante e ele vai ser alterado em todas as partes que essa constante aparecer. Outra coisa é que diminui a chance de possíveis erros de digitação em valores relevantes. Então, da mesma forma que eu falei, é um valor que vai se repetir várias vezes, você vai ter que digitar ele várias vezes. A chance de você digitar ele errado em uma das vezes é alta ali, né? Se você puder digitar só uma vez e vai realizar a verificação ali daquele número, fica muito mais fácil de você garantir que não vai ter erro no seu código. E também torna o código mais fácil de atualizar, que foi o que eu comentei, né? Tipo, se eu preciso alterar um valor, eu vou só ali em cima, altero onde precisa, eu não preciso ficar procurando em várias partes do código. E relembrando mais uma vez que o define ele pode ser utilizado para definir constantes com base em expressões complexas, né? Que também acaba sendo uma vantagem aí da utilização. Você pode então fazer o uso dessas expressões de forma pronta. Então, se eu vou usar essa expressão várias vezes ao longo do meu código, eu não preciso ficar toda vez criando essa expressão e recriando. Eu já deixo ela ali pronta com o define. E aí eu chamo ela, ao invés de ficar digitando tudo de novo a mesma expressão. Nós já vimos bastante então sobre a teoria das constantes e do uso do define. Então agora eu vou mostrar um pouquinho na prática, né, como que nós podemos elaborar os nossos códigos com o uso dessas constantes. Eu vou começar aqui, eu já estou com o meu código pronto em Python, né? Eu já deixei esse código pronto e nós vamos refazer esse código na linguagem C. Antes de eu refazer esse código, eu quero mostrar para vocês qual é o propósito desse código, né? O que ele se propõe a trazer como resultado. Aqui nós temos então a declaração da nossa constante. Como eu tinha falado anteriormente, as constantes em Python elas são definidas em letras maiúsculas, mas é só uma convenção, eu posso tentar alterá-las. Aqui nós temos algumas variáveis, né? O número de boletos. Eu vou pedir a quantidade de boletos ali para o usuário, e aí, a depender dessa quantidade de boletos, o usuário vai me informar o valor de cada um dos boletos e os dias de atraso. E a partir disso, ele vai calcular um valor final. Esse valor final ele calcula o quê? O valor do boleto original mais os juros que são contabilizados a partir do tempo de atraso, né? Aqui no nosso caso, os juros eles são de 0,02 ao dia. Então eu vou executar ele aqui para que vocês possam ver ele funcionando. Então, digite a quantidade de boletos a ser paga. Vamos colocar 3. O valor do boleto a ser pago. O primeiro boleto vamos colocar de 135,50. Quantidade de dias em atraso, 3 dias. Ó, valor com juros de 143,63. Próximo boleto, vamos colocar de R$ 200. A quantidade de dias em atraso, eu vou colocar zero. Por quê? Porque com zero não é para ter juros, né? Então aqui, R$ 200, perfeito. E o último aqui para teste, vamos colocar um de R$ 12 com um dia de atraso. 12,24. Beleza, finalizou.
É isso aí. Agora a gente vai é, refazer esse código em C. Vamos começar incluindo as bibliotecas que nós vamos utilizar. Como nós estamos trabalhando com printf e scanf, nós vamos precisar fazer a inclusão de uma biblioteca. Ok. Em seguida, eu já coloco a minha main, e aí nós vamos ver quais são as constantes e as variáveis que eu vou precisar declarar já aqui no início. Então, primeiramente, nossa constante, né? Ó, como eu expliquei anteriormente, nós fazemos uso do const. Por enquanto, não vamos trabalhar com o define. No próximo código, nós vamos ver o define. Aqui, então, colocamos o const. O const, ele é possível colocar o tipo nele. Então, aqui colocamos o float, porque os juros têm ponto flutuante. Então, em C não é necessário colocar as constantes em letra maiúscula, né? As constantes definidas com o const não precisam estar em letras maiúsculas porque o const já está bloqueando elas. No define, sim, nós deixamos em letras maiúsculas. Ó, em Python, como eu já expliquei anteriormente, é importante que elas estejam sempre em letras maiúsculas, pois não temos nenhum mecanismo que bloqueie essas constantes de serem alteradas. Agora vamos às variáveis. Temos N boletos, valor boleto, dias atraso e valor final. Aí o I, né? Vamos lá, então. 20. Eu vou deixar o I aqui inicializado, porque ele vai ser utilizado aqui no nosso while. Então, todas as variáveis e constantes estão declaradas. Agora, nós já podemos começar a receber os valores dessas variáveis dentro da nossa estrutura de repetição. Isso daqui é uma variável do tipo float. Então, valor boleto. Ah, aqui, claro, nós temos que perguntar quantos boletos antes de entrar nesse while, né? Aqui é um valor inteiro, né? Sempre lembrar de colocar aqui o endereçamento, para ele ser armazenado no endereço dessa variável. Agora, aqui então nós vamos colocar o cálculo do nosso valor final da mesma forma, né, que foi feito aqui. Então, é o valor do boleto mais o valor do boleto vezes os juros vezes os dias em atraso. E agora nós vamos exibir
Esse valor final vai ser exibido aqui e o nosso I precisa ser incrementado aqui. Com C, a gente pode fazer o incremento dessa forma, né, com a utilização do mais após a variável, né, caso você queira incrementar após a utilização. Opa, quantidade de boletos a ser paga, então, 2, 132,29. Próximo, 200, 0 diazinho atrás, 200. Perfeito. Então, aqui deu para ter uma ideia mais ou menos de como o const vai funcionar aqui em C e como a constante vai funcionar aqui em Python, né? Nós conseguimos fazer a mesma operação, a diferença é que a linguagem C ela vai bloquear se você tentar alterar. Então, eu vou mostrar isso agora acontecendo. Antes aqui do valor final, né, antes do cálculo dele, eu vou alterar esses juros para 0, vou colocar um valor bem alto para ele subir bem e a gente saber que o valor foi alterado. Então, vou colocar 0,95. E aqui, da mesma forma, eu vou colocar. Opa, juros, tab, 0,95. Então, eu vou aqui, vamos rodar esse código aqui primeiro. Boleto, valor do boleto a ser pago, 130,50. Quantidade de dias em atraso, 5 dias. Olha já a diferença que deu no valor com os juros, porque o nosso valor de juros está extremamente alto. Então, aqui vocês conseguem ver que nós conseguimos alterar esse valor. Já aqui, vamos compilar esse código, né? Ele já está salvo. Vou voltar aqui. GCC, juros. Ponto C. Olha só, ele não deixa eu alterar a variável juros. Por quê? Ah, ele reclamou que eu não botei um ponto e vírgula aqui. Eu vou fazer de novo com esse ponto e vírgula para mostrar que realmente, mesmo deixando tudo certinho, ele, ó, não vai. Por quê? Ele diz que os juros é, é read only, então, tipo, seria somente leitura, eu não posso fazer alterações nele, eu só posso usar essa variável, no caso, essa constante, né? Então, vamos ao nosso segundo código. Esse código ele é bem simples, nele nós vamos trabalhar com define. Aqui eu já estou com o código pronto em Python, né? Não tem define, não tem nada, porque isso não existe em Python, mas nós vamos reescrever ele em C e ver como ele pode ser adaptado. Então, aqui no Python, o que nós temos? É, temos primeiramente essa constante max, 5, algumas variáveis, uma delas é o i, que ele vai ser iterado, e nós vamos calcular o valor ao quadrado desse i e vamos exibir ao usuário todas as vezes que ele for chamado até o max. Então, aqui está o resultado, né, conforme esperada, o i ao quadrado e o valor resultante. Primeiro, nós vamos incluir a biblioteca que nós vamos utilizar. Nós utilizamos essa biblioteca por conta dos printf e scanf. Em seguida, vamos fazer lá o define max 5, que vai ser a nossa constante aqui, que vai ser equivalente ao max 5 em Python. Agora, outra coisa que nós vamos fazer é o define quad, que vai fazer a operação de ao quadrado aqui pra gente, né? Então, toda vez que nós formos precisar dessa operação, nós não vamos precisar ficar redigitando ela, só colocar lá o nome do operador. Na nossa main já vamos declarar quais são as nossas variáveis. Aqui vocês podem perceber que o define, diferentemente da constante, normalmente ele fica fora da main, né? Ele fica lá em cima, junto com o include e tudo mais, como se fosse uma variável global ali. Mas como a gente sabe, é uma diretiva de pré-processamento. Então, dentro do while, né, agora que eu já inicializei o i, no while, agora da mesma forma, eu vou estar chamando ali o i até que ele chegue ao valor do meu max, e vou fazer a operação sobre o n ali, né? N recebe o quad do i. Então, eu vou estar recebendo o i ao quadrado na variável n.
Aqui vou colocar o return 0, que é padrão, no final de uma main. E vamos incrementar esse i com o uso do i++ novamente. Vamos compilar agora esse código para ver se saiu tudo certinho. Então, gcc define c, tracinho o, app. Aí, ponto barra app para executar. Aqui, tudo certo como esperado, da mesma forma que em Python. Então, como vocês puderam ver, nós conseguimos fazer essa equação quad aqui somente em C. E o Max 5 nós usamos da mesma forma que eu demonstrei anteriormente no uso da const, né? Nós fazemos no Python em letras maiúsculas, recebe o valor. Então, os dois acabam sendo equivalentes em Python. Apenas lembrando, então, alguns conceitos que foram passados hoje. As constantes em C, elas podem ser definidas a partir do uso do const, antes do tipo de dado. Então, o const ele tem, né, a tipação do dado, mas elas também podem ser definidas a partir da diretiva define, antes do nome atribuído. Em Python, não existem constantes ou define. Então, nós temos essa convenção de que variáveis em letras maiúsculas devem ser tratadas como constantes. Novamente, Python não possui constantes ou define, é apenas uma convenção. Embora Python não possua essas constantes, é importante trazer aqui para vocês que tanto em Python quanto em C, o uso dessas constantes é uma prática comum, ainda que pela essa forma de convenção que eu expliquei aqui. Então, novamente, né, o valor atribuído ele pode ser alterado em Python e a imutabilidade ela não é aplicada automaticamente a essas variáveis, sendo apenas uma convenção entre os desenvolvedores. Eu acho que esse é um ponto que tem que ficar bem gravado para que não haja problema na hora que vocês estejam trabalhando com esse código lá e acabar mudando algo que não deveria ser mudado ali. Era isso que eu tinha para acrescentar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agradeço por sua atenção e até a próxima.